E eu quero falar hoje sobre uma outra faceta do caráter de Jesus. Eu quero falar sobre um Jesus irresistível. Amém? Você pode repetir isso comigo? Eu digo, Jesus é irresistível. Talvez a grande pergunta que o mundo faça é: se Jesus de fato é irresistível, por que a maior parte dos amigos que eu conheço não quer ir para a igreja? Você já se fez essa pergunta? Se Jesus ele é tão poderoso, se Jesus é tão incrível, se Jesus ele é tão amoroso, se Jesus ele é tão manso, se Jesus é tão, cara, sobrenatural, por que a maior parte dos meus amigos não tem interesse em ir para a igreja? Por um princípio simples: nem sempre a igreja que eles conheceram parece com Jesus que professamos. Sabe, eu vi algo uma vez que me marcou para sempre. Eu não lembro se foi o John Stott que disse, mas a frase é basicamente a seguinte: o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Mas existe algo nessa equação que tem que mudar. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Se Jesus é irresistível, e a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita dentro de mim, se a Bíblia diz que quando ele foi recebido nos céus, foi liberado sobre a igreja o poder do Espírito Santo, e agora nós passamos a ser revestidos pelo mesmo poder que fez sinais, milagres e maravilhas, alguma coisa tem que mudar. As pessoas têm que olhar para mim, têm que desejar ter o que eu tenho, desejar carregar o que eu carrego, desejar viver a história que eu vivo. Tem alguém que está entendendo? Diga amém. Quando as pessoas olham para a gente depois de algum tempo de caminhada e não desejam se tornar o que a gente está se tornando, alguma coisa pode ter de errado na nossa jornada de fé. Sabe, eu lembro que eu ministrei um TED sobre criatividade há 2 anos atrás, talvez. E o tema do TED era sobre linguagem. Presta atenção nisso, cara, em nome de Jesus, porque pode ser esclarecedor demais para você. Eu lembro que eu tinha 12 minutos para falar sobre linguagem. E é uma das coisas que eu sou mais apaixonado. Porque de verdade eu acredito que o que tem impedido pessoas de terem um primeiro contato com Deus muitas vezes é a linguagem que a religião usa para falar de Deus. E eu citei um exemplo que... não sei se você já ouviu falar, mas ele foi muito conhecido durante um tempo. Ele era muito ensinado, principalmente nos meios de comunicação, escolas de comunicação, faculdade de comunicação. Fala a respeito da baleia mais solitária do mundo. Alguém já ouviu falar sobre isso? A baleia mais solitária do mundo, ela foi descoberta durante o período da Guerra Fria. Estava todo mundo preocupado, a iminência de ataques, a iminência de submarinos. E aí eles começaram a encher de sonares a costa da América. E eles descobriram que tinha uma baleia, presta atenção nisso, que ela é diferente de todas as outras, porque ela não andava junto com, eu não sei como é que chama, mano, bando, manada, baleia o quê? Cardume? E aí começaram a estudar, cara, por que ela não anda junto com as outras? Por que ela não está sempre junto com as outras? E sabe o que eles descobriram? Aquela baleia, ela não nadava junto com as outras, porque a frequência com que ela se comunicava era diferente de todas as outras. Presta atenção nisso. As baleias, elas emitem um som em 50 e poucos hertz. Essa baleia, ela emitia som em 27, se não me engano, metade de todas as outras. E sabe o que eles descobriram? Aquela baleia, ela não estava junto com as outras, não é porque ela não queria, é porque ela não entendia o que elas falavam. E você sabe por que talvez essa seja a melhor analogia para explicar o porquê que seus amigos não estão na igreja? Porque muitas vezes a religião está querendo apresentar algo que é irresistível, mas está usando uma linguagem que ninguém entende. A gente quer falar de um Jesus incrível, de um Jesus invencível, de um Jesus inabalável, mas quando a gente sobe para falar dele, a gente usa termos que no nosso dia a dia a gente nunca usa. A gente sobe e fala, vamos entoar louvores e vamos adorar o nosso rei, mas quando a gente está no backstage, a gente fala, mano, vamos lá porque vai começar o louvor. O que muda é uma linguagem simples, mas não tem a ver só com o tipo de fala que você tem, vai muito além. A linguagem que conecta Jesus com o pecador, Jesus com a criação, não tem a ver só com as gírias que você usa ou com a língua nativa que você tem, mas tem a ver com a linguagem do céu que você carrega. Você está comigo? Presta atenção nisso em nome de Jesus. Uma das coisas que mais tem sido falado nesse novo tempo da igreja, nessa nova igreja, nessa geração que tem pregado o evangelho de graça incrível, é que Jesus, se for apresentado da forma certa, ele é irresistível. Uma das coisas que eu mais tenho feito, Thales, um exercício meu, cara, é todas as vezes que eu vou ministrar, eu me esvazio hoje de toda expectativa em relação ao que eu vou fazer, porque eu só sei de uma coisa, cara, quando eu subir para pregar, eu só não vou atrapalhar Jesus, mano, o resto é com ele.
Eu não quero que a mensagem aponte para mim, eu não quero vomitar minha alma para você, eu não quero ficar falando de ideias, eu não quero ficar falando de razões, eu não quero ficar falando de ideologias, não. Eu vim aqui só para te dizer uma coisa, cara, Jesus é irresistível e quando a gente apresentar Ele do jeito certo, qualquer pessoa que caminhar junto com você vai desejar ter o que você tem. A gente só precisa adaptar a linguagem, presta atenção nisso em nome de Jesus. Uma das coisas que a gente mais ouviu e muitas vezes a gente falou, talvez você já tenha falado isso para alguém. Você pergunta, cara, por que fulano não está vindo para a igreja? Por que, sei lá, o teu primo não está na igreja? Por que a tua família não vem para a igreja? E a gente muitas vezes tenta justificar, falando, cara, sabe como é que é, né, mano? Pecado. Eu chamo ele para a igreja, o cara não quer vir, o cara está em pecado e tal. Mas sabe o que é interessante? Não é isso que a história mostra quando Jesus veio para cá. A Bíblia diz que Jesus, por onde ele andava, ele era cercado de pecadores. Na verdade, esse era o ponto de tensão entre a religião e Jesus. A religião ficou incomodada demais, porque Jesus sentava com aqueles que a religião nem falava. Jesus sentava para comer com aqueles que a religião nem passava perto. E a religião começa a falar, olha, esse não pode ser o Messias. Porque ele se senta próximo de pecadores, ele se senta junto com prostitutas, ele se senta junto de cobrador de impostos. A loucura que Jesus apresentou, a revolução da graça que Jesus apresentou, é que ele andava justamente com quem a religião rejeitava. E sabe o que eu aprendo com isso? Presta atenção nisso em nome de Jesus, cara. Os pecadores nunca tiveram problema com Jesus. Na verdade, o problema dos pecadores sempre foi com a hipocrisia da religião. A gente tenta imputar para eles um problema que na verdade é nosso. Porque se eu nasci de novo e se eu carrego a própria vida de Deus dentro de mim, irmão, qualquer dificuldade de quem caminha junto comigo em desejar ter o que eu tenho, é porque eu não estou expressando o que eu vivo. Eu não estou manifestando o que eu vivo. Jesus, ele começa a andar, pecadores querem estar perto dele, prostitutas querem estar perto dele, começa uma revolução. A Bíblia vai falando a respeito disso. Em alguns momentos Jesus parava para ministrar no meio do monte e tinha multidões que se assentavam para ouvi-lo falar. Você consegue imaginar 5.000 pessoas no meio do deserto ouvindo um cara falar? Eu imagino que eles se sentavam em rodas, cara, e alguém ficava falando e um interlocutor ficava passando para trás e o outro passando para trás. Eles ficavam debaixo de sol, sem comer, eles ficavam passando por todo tipo de circunstância, mas eles desejavam estar ali, porque o que Jesus falava eles nunca tinham ouvido de ninguém. A graça que fluía com o que Jesus falava eles nunca tinham experimentado em ninguém. Sabe, tem uma passagem que eu sou apaixonado por ela, fala que os religiosos mandaram alguns soldados prender Jesus e daqui a pouco os soldados voltam, sem Jesus. E aí, quando eles retornam, eles perguntam, cara, cadê Jesus? A gente não mandou que vocês fossem prendê-lo? Aí os soldados respondem, cara, a gente nunca ouviu ninguém falar como esse homem fala. A Bíblia diz que quando os soldados foram prender Jesus e viram como Jesus era, experimentaram a graça que fluía dele, eles não conseguiram prender porque era tão suave o que saía de Jesus. Como que eu vou prender alguém que me atrai? Como que eu vou tornar cativo alguém que quando fala, tudo dentro de mim se acalma? Como que eu vou prender alguém que quando libera uma palavra, tempestade dentro de mim pela primeira vez cessou? Sabe, o que Jesus manifestou era a linguagem do céu que até então a religião nunca conseguiu manifestar. Jesus fala o que todo mundo falava. Jesus ministra usando a mesma base bíblica que todos os religiosos usavam, mas com ele era diferente. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Jesus falava como quem tinha autoridade. Qual que era a diferença? A diferença é que Jesus ia na sinagoga, nos templos, nas reuniões, e ele usava os mesmos textos, mas quando saía da boca dele era diferente. Talvez alguns aqui possam falar, pastor, mas isso é porque ele era Jesus. Não, cara, não é só porque ele era Jesus. É porque a verdade que ele carregava caminhava à altura do discurso que ele tinha. A gente não precisa amplificar mais o nosso discurso. A gente só precisa alinhar mais a nossa vivência. Quando aquilo que a gente faz for mais próximo e parecido com aquilo que a gente diz, os nossos amigos desejarão ter o que a gente tem.
Stepping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday. Watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through.